A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos novamente aqui para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, do primeiro trimestre de 2026. Nesse trimestre, estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. E na lição de hoje, lição de número 6, referente ao domingo 8 de fevereiro de 2026, nós vamos ver a lição com o título O Filho como o Verbo de Deus. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu quero deixar o versículo base e também orar por você, pela sua família, para que você possa ser abençoado nesta oportunidade em que estamos estudando a Palavra de Deus. O texto base da nossa lição está no Evangelho de João, João 1, versículo 1. Diz assim João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Senhor, aqui diante da tua palavra, Senhor, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre os teus servos que estão ouvindo esse estudo, Senhor. Abençoa a sua família, Senhor, que eles possam caminhar juntos nessa jornada de fé. Desafio tão grande, Senhor, para o cristão na atualidade. Nos fortalece com a tua palavra, Senhor, com o teu ensino, para que todos nós possamos dar bom testemunho da tua verdade, Senhor. Ou olha com misericórdia para os teus servos, se tem alguma necessidade, alguma situação mais complexa, Senhor, estende as tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Por que João usa a palavra verbo? O porquê de João usar verbo, nós precisamos entender. A palavra verbo no original grego é logos, que pode ser traduzido como palavra, como razão. Em João 1:1, abre uma janela para o mundo intelectual, religioso e filosófico do primeiro século. Vamos por partes, nós precisamos entender o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele foi escrito para mostrar que Jesus é Deus. E João, escreve para uma igreja que já está mesclada. O que é isso? No princípio da igreja, os judeus aceitavam Jesus como Salvador e passavam a fazer parte do corpo de Cristo. Com o desenvolvimento da igreja, a palavra de Deus sendo difundida em toda a Ásia e entrando pela Europa, agora as pessoas que abraçavam a língua grega e a cultura grega também estavam se convertendo a Jesus, saindo aí não do judaísmo, mas saindo de outras religiões, e colocando Jesus
como centro das suas vidas. Então, João agora ele abre uma janela para esse mundo intelectual. O mundo grego é um mundo muito culto. Os grandes filósofos marcaram a história do povo grego. Já desde a época de Jesus, desde a época de João, a filosofia grega estava bastante difundida na cultura do mundo em geral. Então, por que João chama Jesus de Verbo, Logos? João escolhe a palavra Logos com uma precisão impressionante. Ele está falando com dois públicos ao mesmo tempo, judeus e gregos. E a palavra Logos carregava um peso enorme para ambas as culturas, tanto a cultura judaica como a cultura grega. Para os judeus, o verbo, como está traduzido na Almeida, remete ao poder criador e revelador de Deus. No Antigo Testamento, Deus cria pelo poder da sua palavra. E disse Deus: haja luz. Cria pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus, ela revela, salva, julga e age. Ou seja, para um judeu, a palavra Deus não é só um som, é a ação de Deus no mundo. Ao dizer que o verbo era Deus, João está afirmando algumas coisas. Que Jesus é o agente da criação. É a revelação final de Deus. E é a presença ativa de Deus entre os homens. Jesus é Deus entre os homens agindo. Agora, para os gregos, na cultura grega, como falamos, Logos era o princípio racional que organiza o universo. Então, para os gregos, tudo era razão, principalmente na filosofia estoica e na filosofia platônica, ambas gregas. Logos era a razão divina que dá ordem ao cosmos, coloca ordem no universo. Na filosofia grega. Era o princípio que sustenta tudo, o sentido por trás da realidade. Quando João escreve no princípio era o Logos, era o verbo, ele está dizendo aos gregos, aquele princípio racional que vocês procuram não é uma força impessoal, como pensavam eles. É uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Esse princípio não é uma força. Hoje ainda se crê, olha, ontem mesmo eu tive com um senhor que ele falava, olha, Deus está no vento, Deus está na árvore, Deus está no ar. O entendimento dele sobre Deus é ofuscado pela realidade de Deus. Deus não é uma força impessoal, como o vento, como a folha, como a árvore. Não. Deus é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. O que
João estava dizendo aos gregos olha, não é a razão uma força impessoal. A razão, o verbo, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então, João, ele com isso, com essa palavra, ele une dois mundos em uma frase inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Uma pequena frase. E aqui é algo genial que só Deus pode inspirar o homem. Para os judeus, Jesus é a palavra criadora e reveladora de Deus. Para os gregos, Jesus é o sentido, a razão e a ordem do universo. Então, aí João dá o golpe final. Ele fala, e o verbo, a razão, a palavra, se fez carne. Ou seja, aquele que criou o mundo e dá sentido a tudo, entrou na história humana, entrou na nossa história, entrou na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. É o que João está dizendo, tanto para os judeus, mas principalmente para os gregos, que acreditavam num poder impessoal. E João está falando, não, Logos é pessoal, é uma pessoa, é Jesus. Resumindo, João usa o verbo logos porque comunica aos judeus que Jesus é a palavra divina que age e revela. Comunica aos gregos que Jesus é o princípio racional que sustenta o universo. Mostra que Jesus é eterno, divino e pessoal. E prepara o leitor para entender a encarnação como um ponto central da revelação de Deus. O verbo, logos, é pré-existente. João 1:1, a parte A do versículo, no princípio era o verbo. O verbo aparece em João 1:1, na parte B, como uma pessoa distinta. O verbo estava com Deus. Na parte C do versículo, o verbo, logos, a palavra, é da mesma essência do Pai. O verbo era Deus, agente da criação. No princípio, criou Deus. Jesus é a fonte da vida. João 1:4 diz, nele estava a vida, a luz dos homens. João 1:4, a parte V do versículo 5, diz assim, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E o verbo se fez carne, encarnou. João, lá ainda no primeiro capítulo, no verso 14, diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem vê a mim, vê ao Pai, como disse Jesus. Então, nós vemos aqui, estamos fazendo um estudo teológico, na disciplina que estamos estudando, e vimos hoje o Filho como o Verbo de Deus, teologia sistemática. Você caminhou mais um pouquinho, aprendeu mais um pouquinho. Guarde isso, João escrevia para uma igreja mista. Judeus e gregos. E ele usa uma palavra importante
para os dois. Comunica aos judeus que Jesus é a palavra divina que age e revela. E comunica aos gregos que Jesus é o princípio racional que sustenta o universo. Então, além de tudo que aprendemos, João nos traz uma lição. Quando pregamos o Evangelho, pregamos para pessoas diferentes. Não podemos ser um disquinho de repetição. Precisamos olhar para a pessoa como gente, o que ela pensa, qual é o entendimento dela das coisas divinas, e a partir dela nós revelamos a Jesus. Foi o que João fez. Ele olhou os judeus e usou a palavra verbo, logos, para mostrar aos judeus. Mas também se preocupou com os gregos que estavam enfronhados nas filosofias estoicas e platônicas. E mostrou que o logos, a razão, era a palavra que se fez homem e habitou entre nós. Mostre Jesus assim, pensando em quem está te ouvindo, e não apenas no que você acha que é a verdade. Que Deus te abençoe e você possa ser usado para ganhar almas para Jesus com sabedoria, usando logos. Que Deus te abençoe. Vou orar mais uma vez por você, para que você possa ser usado por Deus. Senhor, meu Deus, aqui estão os teus servos que participaram desse estudo. Ajuda-os, Senhor, a pregar o teu evangelho com sabedoria, como fez João, Senhor. Olhando para os ouvintes, se preocupando com o que eles pensavam e argumentando pelo teu Santo Espírito, pela tua sabedoria, e usando as palavras certas para atingir os corações. Abençoa teus servos assim também, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.